Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha pelo programa Em Sintonia com Deus, você também que nos acompanha pelo canal do YouTube, nós iremos a partir deste momento realizarmos mais um aprofundamento bíblico. Eu já vos convido para, neste momento inicial do nosso aprofundamento, nos colocarmos em oração diante de Deus, pedindo que Ele nos conduza, que Ele guie tudo aquilo que nós iremos realizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor, nosso Deus, infunda em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, maturidade e sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto te pedimos por meio do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, querido irmão, querida irmã, no nosso último programa nós estávamos falando a respeito dos evangelhos. Os evangelhos que são frutos de uma experiência de fé, de uma experiência de vida, a quais os apóstolos e as primeiras comunidades realizaram por meio da pessoa de Jesus. E naquele último programa nós entramos num assunto bem delicado quando dissemos que vários foram os escritos, vários foram os textos escritos para falarem a respeito de Jesus e que o Espírito Santo tinha apenas feito com que a igreja discernisse como canônico apenas 4 evangelhos. E aí nós dizíamos ainda naquele programa que estes escritos, eles tinham os valores históricos, revelavam muitas coisas da topografia, da cultura, da história daquele povo, mas também traziam algumas ideias distorcidas a respeito de Jesus. Nós falávamos que estes eram os escritos apócrifos. E aí, querido irmão, querida irmã, no programa de hoje, nesta formação de hoje, nós queremos tratar sobre os evangelhos na sua autenticidade, na sua integralidade, na sua veracidade. Vejam, queridos irmãos, pode surgir a dúvida na cabeça de alguns, e inclusive nós já percebemos isso em nosso meio, de algumas pessoas utilizando a historiocrítica tão moderna, a crítica moderna literária, de dizer assim, olha, será que os evangelhos, tais como nós temos nas Bíblias, são verdades? Será que alguém não deturpou por aí esta mensagem? Será que alguém não criou palavras para colocar na boca de Jesus e assim começar a dominar um grupo? Não se enganem, queridos irmãos e irmãs, infelizmente, hoje a Igreja Católica é acusada de ter feito alterações na Bíblia justamente para alcançar o domínio dos povos. Que pena, que bobos os que pensam assim. Porque ao negarem a palavra de Deus, negam para si também a revelação, a encarnação. Jesus é uma pessoa. Jesus é o Filho de Deus que assume a humanidade, que se encarna no ventre de Maria, que aceita passar por todas as condições que o ser humano passa, menos o pecado. E assim, ao experimentar a humanidade, ele toca a nossa humanidade e nos dá outra vez o direito de voltarmos para aquele a quem o nosso coração almeja. Então, queridos irmãos e irmãs, é preciso que a gente entenda, Kelvin e Cícero, é preciso que a gente entenda que a mensagem de Jesus, a pregação de Jesus, transmitida pelos apóstolos,
não aconteceu de qualquer forma. Não foi jogada e deixada para lá. Não foi ensinada, pregada e permitida que cada um tirasse suas próprias conclusões. Não. Os apóstolos, os discípulos, quando pregavam, eles estavam acompanhando esta pregação. Primeiro, porque eles sabiam que esta pregação, este ensinamento, era um ensinamento santo e intocável. E justamente por eles terem esta convicção, que os seus ensinamentos vinham de alguém que era santo e intocável, de alguém que era Deus, eles não poderiam ser adulterados. E aí, queridos irmãos, o que é que a gente precisa ir amarrando neste programa? Primeiro, que os evangelhos são os escritos autênticos. E são os escritos autênticos porque aqueles que escreveram foram contemporâneos de Jesus. Foram pessoas que estiveram próximos de Jesus. E quando não são discípulos de Jesus, como é o caso de Marcos e de Lucas, são evangelhos escritos a partir dos ensinamentos de apóstolos. Por exemplo, Pedro. Marcos escreve o seu evangelho baseado na pregação de Pedro. Lucas escreve o seu evangelho a partir da escuta que ele faz com Nossa Senhora, com Maria. E faz também a partir do anúncio de Paulo. Então, queridos irmãos, por aí a gente já vai vendo que os evangelhos são autênticos justamente porque nascem e vêm daqueles que estiveram próximos a Jesus, que eram contemporâneos a Jesus. E um fato curioso, por exemplo, é que Jerusalém foi destruída. Com a destruição de Jerusalém, os judeus que ali estavam, muitos deles precisaram sair, morar fora. E quando a gente fala de destruição, a gente fala de coisas que se acabaram, que deixaram de existir. E nos evangelhos nós temos muitas informações da Jerusalém do tempo de Jesus. Então, queridos irmãos, percebam, somente alguém que viveu neste tempo e que viveu com esta pessoa seria capaz de escrever com tantos detalhes estes acontecimentos, estas localizações, as culturas ali presentes, os desafios encontrados. E vejam, no tempo de Jesus se falava apenas duas línguas entre o povo judeu. O grego koiné, que era o grego popular, e na celebração litúrgica era o hebraico. O aramaico já não se falava, mas o hebraico se falava. E se nós fizermos um estudo aprofundado dos evangelhos, como nós temos, nós iremos encontrar nos escritos gregos do evangelho muitas expressões hebraicas que rememoram ao povo judeu, ao povo daquela época. Logo, os evangelhos vão mostrando a sua autenticidade por eles mesmos. Vejam, quantas descrições históricas nós temos nos evangelhos. Topográficas, por exemplo, o Monte das Oliveiras que ficava ao redor da outra montanha de Jerusalém, que era repleta de olivas, que ali era um lagar no qual se faziam os azeites. Vejam as minúcias, vejam os cuidados que o Evangelho vai mostrando para nos dar essa garantia de sua autenticidade. E aí, queridos irmãos, dentro desta veracidade a gente vai percebendo que os Evangelhos trazem também uma integralidade. Por quê? Porque os primeiros cristãos,
eles vão fazendo cópias dos ensinamentos dos apóstolos, das pregações. E aqui eu quero trazer para nós alguns dados históricos. Vejam, no tempo dos apóstolos da igreja primitiva, eram utilizadas duas línguas. O grego para o comercial e o latim para o espaço litúrgico, para as orações. E aí, queridos irmãos, vocês sabem que nós temos hoje presentes, encontrados por meio da arqueologia, guardados nas grandes bibliotecas, mais ou menos 6.000 manuscritos gregos. Mais ou menos 6.000 manuscritos destas pregações, desses textos que estão escritos nos evangelhos na língua grega. E vocês podem dizer assim, poxa, 6.000 é muito texto. 6.000 só em grego. 44.000, Cícero. 44.000, Kelvin. Manuscritos que foram encontrados, guardados em latim, em copta, em armênio. Tudo isso para provar que esta palavra de Deus que está presente no Evangelho, estes escritos dos Evangelhos, eles trazem esta veracidade, esta integralidade. Falam do mesmo tema, falam da mesma pessoa, que é Jesus. E aí, dentro desta autenticidade, desta veracidade, vem agora aquilo que não pode nos desafiar. Quem de nós seria capaz de morrer por uma mentira? Por uma verdade, talvez alguns ainda aceitem dar a vida, mas por uma mentira, jamais. Na hora da dor, na hora da vida indo embora, quando se está apresentando uma mentira, tende-se a voltar atrás. E vejam, Atos dos Apóstolos fala de que Jesus, depois de ressurreto, passou com os discípulos 40 dias. O apóstolo Paulo depois vai dizer que Jesus apareceu não somente aos apóstolos e a um grupo resumido, mas a mais de 500 pessoas. E quando Paulo fala isso em sua carta, ele diz: muitos ainda vivem até hoje. Queridos irmãos, será verdade que uma mentira poderia sobreviver em meio a tanta gente sem que alguém viesse a dedurá-la, a denunciá-la? Pois é. Os apóstolos, os discípulos, os primeiros cristãos morriam por esta verdade anunciada. Morriam porque sabiam que aquele em quem eles tinham posto a sua esperança vivia, que era Jesus Cristo. Eram ridicularizados. São Paulo vai dizer que o Evangelho é loucura para alguns. Logo significa dizer que aqueles que pregavam o Evangelho eram ridicularizados. Vejam, queridos irmãos, eu e você, se fôssemos escrever alguma coisa a nosso respeito, ao respeito de nossa família, eu acho que nós não iríamos colocar aquilo que nos envergonha, aquilo que é pecado em nós, aquilo que é fraqueza em nós, aquilo que é podridão em nós. Nós não colocaríamos, não. E se colocássemos, ainda iríamos dar uma justificativa. Ah, não, foi porque aconteceu assim, foi porque eu tive que fazer. Mas vejam nos evangelhos, os discípulos não têm medo de denunciarem aquilo que era de medíocre na vida deles. Vocês já imaginaram o primeiro Papa, Pedro, dizer que Jesus chamou ele de Satanás porque ele não tinha entendido a missão? De ter dito, olha,
Este que eu prego, eu também o neguei 3 vezes. Minha gente, é muita coragem desses homens. Ainda mais de homens rudes, que não eram homens intelectuais. Dos escritores bíblicos que nós temos ciência, talvez, com certeza, o mais erudito, o mais intelectual de todos era o apóstolo Paulo. Pedro, pescador. Um homem com a mão calejada lá de tanto jogar a tarrafa para pegar os peixinhos para alimentar a família. Mateus, que deveria ser um homem inteligente porque ele cobrava impostos aos judeus para os romanos. Mas aí a gente já percebe que era alguém odiado. Vejam quem eram os discípulos de Jesus, que trouxeram para nós esta mensagem. Eram pessoas que não tinham necessidade nenhuma de inventarem uma mentira, de inventarem um mito. E aí, as pessoas que viveram com os apóstolos, eles também não rejeitaram as mensagens quando começaram a ser escritas. Se esses evangelhos fossem mentira, fossem coisas inventadas, estes que moravam, que estavam próximos dos apóstolos, que conheceram Jesus, tinham denunciado, olha, essa história aí é mentira. E pelo menos, pelo que eu saiba, eu não sei na história nenhum escritor da época, das pessoas que viveram com os apóstolos, que dissessem isso. O que eu sei é de algumas pessoas que fantasiaram tanto Jesus que achavam que Jesus poderia corresponder à ideia que eles tinham e não à realidade histórica. É por isso, queridos irmãos e irmãs, que nós precisamos ter consciência. Os evangelhos, tais como nós os temos nas nossas Bíblias, ele é fruto do discernimento do Espírito Santo de Deus. Se nós acreditamos que a Bíblia, a palavra escrita de Deus, é uma palavra inspirada, que é o Espírito Santo quem faz essa inspiração, nós não podemos dizer que o Espírito Santo só inspirou uma parte e outra não. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E assim, querido irmão, querida irmã, nós chegamos a mais um término de uma formação bíblica. No nosso próximo encontro, no nosso próximo programa, nós iremos falar sobre os evangelhos em especial. Faremos uma introdução sobre os sinóticos e depois iremos falar sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. Que Deus seja a nossa luz, ninguém mais.